Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniele Gualtieri, eu faço parte da equipe de atendimento do módulo de cargas e hoje nós vamos falar sobre a nova tela de emissão de CTE. Eu vou deixar o áudio de vocês fechado, tá? Para não dar interferência. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar para mim pelo chat. Pode ser que eu não consiga responder durante a apresentação, mas assim que eu finalizar a apresentação da tela, eu esclareço as dúvidas de vocês pelo chat, tá bom? Então, vamos dar início. Vou pedir para vocês darem um ok para mim no bate-papo, para eu saber se todo mundo está me ouvindo bem. Só para a gente ter certeza. Legal. Então, legal. Essa apresentação a gente está gravando, tá? Então, em seguida, isso vai ser disponibilizado para vocês, tanto o material em PDF, quanto a gravação da apresentação também. Então, legal. O pessoal está me ouvindo, então a gente vai dar início, tá? A nova tela de emissão de CTE, ela foi feita especialmente somente para emissão de CTE normal, tá? CTE de complemento de valores, substituição, anulação. Esse tipo de CTE não vai ser feito por essa tela, tá? Essa tela ela foi desenvolvida com o intuito mesmo da gente conseguir uma maior agilidade aí na emissão e trazendo apenas as informações que são necessárias mesmo para cada empresa, para cada área, realizar a emissão aí conforme o seu processo operacional. Então, tem algumas mudanças significativas nessa tela, tá? Em comparação com a tela de emissão de CTE e a serviço de frete. A primeira dessas alterações, é o campo de empresa, filial e garagem. Antes, o usuário ele era obrigado, né, a passar com Enter ou selecionar ali a empresa, filial e garagem dele. Hoje, nós mudamos um pouco esses dados, né? Então, hoje o usuário ele consegue, por uma sigla apenas que a gente cadastra ali nos parâmetros locais, eu vou mostrar para vocês em seguida. Então, através dessa sigla, a gente já preenche direto empresa, filial e garagem para emissão do documento. Outra situação que foi alterada é a numeração do CTE. Né? Então, na tela de serviço de frete e manutenção de serviço, quando você inicia a emissão, você já sabe exatamente o número daquele documento, né? Ele pode ser recalculado em seguida, né? Conforme você grava o documento, caso algum outro usuário tenha gravado primeiro, você já recalcula esse documento. Na tela nova de emissão de CTE, o número do documento ele é o último a ser apresentado para vocês na tela, tá? Justamente para a gente ganhar uma agilidade maior aí. Então, você vai iniciar a emissão do seu documento sem saber a numeração, e quando você clicar no gravar, é que você vai saber a numeração do que foi gerada para esse CTE, tá? Aqui a gente apresenta, basicamente, os campos obrigatórios, tá? Vocês podem ver que a gente não apresenta mais todos os campos em aberto, né? A gente apresenta só alguns. Dando duplo clique em todas essas linhas que estão em cinza, a gente acaba expandindo as informações do documento. Deixa eu passar para a próxima telinha aqui. Aqui na tela de emissão de CTE, a gente tem alguns parâmetros também, que a parametrização é que, na verdade, que vai facilitar o seu dia a dia. Não adianta nada a gente abrir a tela de emissão de CTE sem fazer um parâmetro conforme a necessidade de vocês, porque não vai ajudar em nada, tá? Então, a gente tem que perder um tempo maior aqui na parametrização para poder ganhar um tempo na emissão do CTE. O diferencial da parametrização para emissão do CTE são as categorias dos parâmetros, né? Então, hoje, no Cargas, a maioria dos nossos parâmetros são lá por empresa, filial e garagem, né? A gente tem separado por usuário e tem aquele parâmetro de sistema. Então, a gente uniu essas três parametrizações dentro de uma única tela para emissão de CTE. Então, aqui vocês vão conseguir definir exatamente o que é importante para a operação de vocês. Então, vamos supor que em uma determinada empresa, filial e garagem, vocês tenham informações específicas de natureza de espécie, tipo de veículo, vamos supor. Em outra garagem, vocês trabalham de outra forma. Ou então, um usuário específico, ele trabalha com uma operação fechada.
né? A gente tem bastante isso na carga fracionada. Então, determinados usuários são responsáveis pela emissão de determinado cliente. Então, você pode parametrizar isso também por usuário. Essa parametrização, ela obedece sempre do menor para o maior. Então, primeiro usuário, depois eu vou analisar a parametrização de empresa, filial e garagem, e por último, por sistema. O diferencial dessa tela é isso, você consegue chegar até o nível de usuário para definir o que ele vai trabalhar na emissão. Então, por exemplo, hoje no serviço de frete, nós temos que passar por natureza de espécie, motorista, veículo, carreta 1, carreta 2, tudo isso, dependendo da operação, você passa com setinha para baixo, né? Porque você não é obrigado a preencher, até chegar lá no tipo de veículo e posteriormente a nota. Para as empresas que não trabalham informando veículo e motorista na tela, a gente simplesmente pode tirar essa opção de vocês. Vocês não vão mais precisar navegar nessas telas, tá? Vocês vão só passar com setinha para baixo, pode deixar como não visível. Espera só um minutinho, pessoal, vou precisar fazer uma pausa de um minutinho aqui, só um instante. Oi, pessoal, desculpa aí a interrupção. É porque como a tela de emissão CT está bem procurada, a gente tem um limite de participantes na sala, tá? Então tem bastante gente procurando aí essa tela para eles conseguirem acessar o webinar também, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Voltando à situação onde determinada empresa não trabalha com informações de motorista, rota e veículo, a gente consegue definir isso em cada um desses campos. Então, vamos supor, eu não trabalho com motorista, então é só definir aqui que o motorista não vai ser visível para mim. Quando chegar na tela de emissão, o meu usuário não vai mais visualizar esse campo de motorista, ele nem vai mais passar por esse campo. Então, já é menos um campo para o usuário dar um enter ali ou fazer algum tipo de navegação, tá? Vamos supor que uma determinada garagem trabalhe sempre com o tipo de serviço número 1. Eu posso vir aqui já e deixar como valor padrão campo 1 do tipo de serviço. Então, não vou ter mais a necessidade de, toda vez que fazer a emissão de um documento, digitar o número daquele tipo de serviço. A mesma coisa, a gente pode falar com natureza de espécie e espécie. Eu posso definir aqui um campo padrão, um valor padrão para eles, e posso definir também que eu não quero fazer a navegação nesses campos. Então, o diferencial da parametrização aqui na emissão de CT é que eu posso definir os campos como não visível, eu não quero visualizar esse campo na hora que for emitir o CTE, então, dependendo da sua operação, você já tira esse campo de lá, porque é menos uma informação lá para que o seu usuário tenha que passar, ou eu posso definir um valor padrão. Então, toda vez que eu emitir na garagem 1, eu quero a natureza de espécie 1, a espécie 2 e o tipo de serviço 2. Eu já defino isso como automático. Toda vez que eu for emitir um documento com aquele usuário, com aquela empresa filial que tem essa parametrização, ele já vai preencher automático. Posso deixar o campo desabilitado, tá? Ele vai ficar congelado na tela, ou posso marcar para ele não navegar no campo. Então, eu posso deixar um campo preenchido com o tipo de serviço 1, por exemplo, e simplesmente coloco para não navegar. O usuário vai poder alterar essa informação se ele quiser, mas ele não vai mais passar por esse campo. Tá? Então, esse é um dos diferenciais aqui da tela. Essas informações eu posso marcar, posso fazer todos esses diferenciais aqui de visível, não visível ou desabilitado por todos os meus campos da tela de emissão de CTE. Tá? Então, por exemplo, ainda dentro da parametrização, nós temos os itens da nota. Então, a gente tem os campos chaves, que a gente não pode alterar, que é o documento originário, o número da nota, a série e o item, e a data de emissão, mas todos os demais campos eu posso alterar. Aqui eu deixei bagunçado, já proposital, para vocês entenderem. Só um minutinho, que tem alguém que não está ouvindo a gente aqui, pessoal. Só um minutinho.
Matheus, está ouvindo a gente agora, Matheus? Só mais um minutinho, pessoal. Uhum. Tá me ouvindo agora? Ô, Vitor. Pessoal, todos estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Agora tá com o microfone, ó, tá liberado. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Tem só um usuário que não está conseguindo me ouvir muito bem. Depois, de repente, eu envio o material para ele específico, porque eu acho que é alguma coisa na máquina dele mesmo. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Voltando aos itens da nota, então, eu deixei bagunçado aqui propositalmente para vocês entenderem que essa tela a gente consegue configurar totalmente, tá? Então, vamos supor, determinada garagem não trabalha com metragem cúbica, né? Então, não trabalho lá verificando largura, profundidade, então não preciso desses campos. A gente pode simplesmente desabilitar o campo que a gente não quer, tá? Eu posso simplesmente vir aqui e falar que eu não quero mais a altura do documento, então eu desabilito esse campo. E eu consigo também posicionar cada um desses campos para dizer qual que é a sequência que eu quero seguir quando eu for emitir a minha nota, né, quando eu for emitir o meu documento. Então, se eu sou uma empresa que eu só quero definir lá o valor da nota, o peso e o valor da mercadoria, eu elimino todos os outros campos. Eu posso tirar largura, profundidade, metragem cúbica, peso cubado, eu posso retirar todas essas informações, tá? E aí a minha navegação ela vai ficar muito mais simples. Então, a gente tem alguns outros ícones aqui embaixo, ó, que é para eu voltar os campos para a posição inicial. Né? Então, fiz essa bagunça toda aqui, clicando nesse botão, eu posiciono todos na maneira que eu preciso. Eu consigo alterar a sequência da navegação desses campos. Então, primeiro eu quero digitar o valor da mercadoria, para depois digitar o volume e o peso. Então, eu consigo ordenar essa sequência, modificar essa sequência aí do que eu vou digitar. E aqui, esse botãozinho de informações aqui vai informar para vocês na telinha, né? Ele abre um combozinho lá amarelo para informar o que cada um desses campos faz. E essa setinha aqui é para eu voltar à alteração que eu tinha anterior. Então, essa é a diferença que nós temos aqui na tela dos itens da nota. Da mesma forma que eu posso fazer isso nos itens da nota, eu posso fazer isso nos itens da abinha diversos, que é o que nós temos no campo do CT também. Então, quando você termina de colocar a nota, nós temos lá a data e hora do carregamento, previsão de entrega e todos esses outros campos. Alguns clientes utilizam lá como obrigatório referência 1, referência 2, outros não. Então, vocês podem retirar dessa tela, né, que são menos campos para você navegar, informações que vocês não julguem necessário para emissão. Então, se não é interessante para o meu usuário verificar tipo de receita, eu posso vir aqui, dar o botão direito na tela e retirar esse tipo de receita daqui. Eu coloquei essa caixinha aqui de referência 2 aqui, porque quando a gente clica com o botão direito e nós clicamos no posicionar, nós abrimos essa tela e você consegue definir aqui também a altura, né, a posição desse campo na sua tela. Com o mouse, clicando no mouse e arrastando, é um pouco mais simples, tá? Mas a tela dá essa alternativa para a gente também. Então, todos esses campos aqui, vocês conseguem definir o que vocês querem apresentar na tela e o que vocês não querem apresentar na tela, tá? Fica a critério da operação de cada um de vocês. A outra aba é a aba de parâmetros, né, que é o que a gente vai definir algumas outras situações que não sejam dos campos, tá? Do que vai ser apresentado ou não. Então, a gente tem a primeira opção, que é para abrir automaticamente a leitura da chave de acesso de NFE.
Então, quando eu entrei na tela de emissão de CTE, com esse primeiro parâmetro marcado, eu já vou abrir aquela telinha onde eu faço o BIP da leitura da chave de acesso. Isso facilita um pouco mais. É menos um clique que o seu usuário vai dar na hora da emissão. Parece pouco quando a gente fala menos um clique ou menos um campo para ele navegar, mas no geral, na emissão de um documento, a gente sabe que ali 5 segundos, 8 segundos faz um diferencial aí no momento da tua emissão, tá? Então já é menos um clique aqui para ele quando ele faz a leitura da chave. Nós temos aqui o navegar pelos campos das taxas de serviço. Esse parâmetro é aquele que habilita a taxa de serviço quando você vai iniciar a emissão do CTE. Antes de entrar na nota fiscal, quando você sai do tipo de veículo, você pode incluir uma taxa de serviço ali, né? Aquela taxa que é incluída manualmente. Então, esse botão, essa flag, ela faz essa mesma parametrização. Ele permite que você inclua aquela taxa de serviço manual. Fora isso, aquela taxa genérica, ela é calculada normalmente, tá, pessoal? A gente vai ver isso mais para frente ali na tela. Navegar pelo tipo de frete de pagamento. Aqui, ó. Navegar pelo tipo de pagamento de frete. Com essa flag marcada, quando você estiver emitindo o CTI, passei pelo campo do CNPJ ou do CPF do meu remetente, do meu destinatário, eu escolho passar ou não pelo campo do frete à vista, que é onde a gente define se o frete vai ser faturado ou se ele vai ser à vista. Então, também é menos uma navegação aí, é menos um enter que eu tenho que dar na minha operação. Então, vocês podem definir o seguinte, minha filial só realiza a emissão de frete à vista. Então, se eu já tenho aquilo parametrizado, o meu sistema já traz a parametrização definida, o frete sempre à vista, eu não tenho por que passar por ele. Então, você pode retirar essa outra navegação, tá? Pesquisa cliente por CPF ou CNPJ, você define como você quer buscar o seu cliente, né? Se você quiser que o campo vá focado no CNPJ ou se você quer que o campo vá focado no código do cliente. Então, quem trabalha mais com o cliente correntista pode deixar desmarcada essa opção e navega direto pelo campo do código do cliente. Ou, caso contrário, você deixa já padrão como CNPJ. O parâmetro abaixo, quantidade de dias, nós temos um ícone para fazer a impressão dos documentos por essa tela. Então, todos os documentos que não foram impressos, a gente consegue imprimir ali direto pela tela de emissão. Tá? E aí o usuário define aqui quantos dias a gente vai buscar esses documentos não emitidos. Nós temos aqui realizar a impressão no momento da emissão, que é o quê? Eu já posso definir que naquela empresa filial e garagem, eu sempre vou ter que imprimir o DART, a etiqueta e a declaração, caso eu tenha quando for pessoa física. Então, eu já posso deixar os 3 flegados. Agora, de repente, eu posso ter uma garagem que ela não trabalha com impressão de etiqueta. Então, não preciso marcar a impressão de etiqueta. Então, isso daqui é para a gente inibir aquelas mensagens. Deseja imprimir o DART? Sim. Deseja imprimir etiqueta? Sim. Então, deseja imprimir declaração? Sim. Então, são 3 mensagens que o usuário não vai mais visualizar e que você já pode deixar como padrão, tá? A partir do momento que você definiu que ele sempre precisa imprimir os 3, quando ele der um OK na emissão do CTE, o sistema já vai gerar os 3. Apresentar automaticamente expandido é aquela situação que eu comentei com vocês, quando a gente dá 2 cliques na tela, ele expande as informações. Caso contrário, a gente deixa mais resumido. Então, por exemplo, hoje a gente só apresenta ali razão social e o CNPJ do cliente. Mas eu posso definir que quando for meu cliente meu cliente remetente, eu quero que apareça já todos os dados do cliente. Então, você define por aqui também. Focar campo após a leitura da chave de acesso. Eu posso definir o seguinte, quando eu fiz o BIP da chave de acesso, qual é o próximo campo que eu quero ir, né? Então, bipei a chave de acesso, eu já tenho todas as informações preenchidas. Se eu quiser simplesmente validar esse meu CT para já fazer o envio para a Cefaz, eu posso. Então, isso vai fazer com que você ganhe muito mais tempo na tua emissão, tá? Vamos para o próximo slide. A sigla
o local onde nós vamos definir lá naquela primeira telinha que eu mostrei para vocês, que o usuário não precisa mais informar lá empresa, filial e garagem. Ele vai informar só uma sigla. Então, por exemplo, eu tenho empresa 1, filial 1, garagem 1 em São Paulo, eu posso colocar aqui a sigla da filial São, por exemplo. E aí, toda vez que o usuário for emitir, ele vai digitar essa sigla e vai conseguir fazer a emissão sem informar a empresa, filial, garagem, tá? Então, é aqui que nós definimos a sigla daquela filial. Na tela da emissão também, nós temos algumas outras situações que permitem com que você faça a emissão do CTE. Então, do mesmo formato que no serviço de frete, nós temos a associação da nota fiscal, da cotação, da minuta ou da coleta para realizar a impressão de um documento, nessa tela nós também temos, tá? A mesma funcionalidade lá de quando você quer emitir um CTE baseado na coleta, você também tem nessa tela. Você vai clicar na coleta e você vai selecionar a coleta, o sistema vai preencher todos os campos do documento com aquelas informações da sua coleta, tá? Temos também aqui aquele item da NFE, que inclusive nós temos o parâmetro para ele abrir automaticamente. Se você não quiser trabalhar com esse parâmetro marcado, não tem problema, que aí você entra nessa tela de emissão, você consegue clicar no item para fazer a leitura da NFE normalmente, tá? Então, nós temos 3 formatos de emissão. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, tá, que eu gravei. Não cheguei a fazer o envio para a Cefaz, tá? Cheguei até o final da validação por conta do ambiente que eu tinha ali para homologação. Então, a gente tem 3 formas de emitir, né? Com a leitura da chave de acesso, com o CAPTCHA, digitando normalmente esse documento e através da chave de acesso sem a leitura do CAPTCHA, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Só um minutinho, pessoal. Eu fiz 3 vídeos aqui para a gente conseguir ver a diferença, tá? Aqui, nessa emissão, a princípio, eu não tirei nenhum campo, tá? Nenhum desses parâmetros que eu mostrei para vocês, eu não tirei. Eu simplesmente estou fazendo o seguinte teste. Eu pipo a nota e mando gravar. A partir do momento que eu tenho uma tabela de preço bem cadastrada, que eu tenho meus parâmetros de CFOP, meu parâmetro de imposto cadastrado corretamente, eu não preciso me preocupar com nada. Bipei a chave de acesso, o sistema vai me dar um valor e eu gero aquele documento corretamente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro vídeo e vou comentando com vocês aqui. Deixa eu ver se vai dar para visualizar certinho. Então, ó, o usuário coloca a sigla, eu já marquei aquele parâmetro para abrir a tela automaticamente, tá? Quando eu tenho CAPTCHA, o usuário precisa aguardar aquela consulta da Cefaz para retornar a imagem do CAPTCHA, né? Esse tempo aqui pode variar um pouco, porque eu vou lá na Cefaz, consulto os dados da nota. Consultei, ele traz todos os meus campos preenchidos, eu só preciso validar o meu documento. Se eu tenho um local de destino que tem mais de uma localidade atendida, ele vai perguntar para mim quem que é o responsável. Ó. Eu acho que em 5 segundos aqui eu já calculei o meu CTE. Se eu quiser fazer um frete combinado, cobrar uma coleta, cobrar a entrega, eu posso trabalhar com esse documento normalmente, tá? Aqui também eu posso definir o que eu vou imprimir, se eu vou imprimir o DAC, se eu vou imprimir a coleta ou não. Então, ó, aqui, pessoal, eu já fiz a emissão de um primeiro CTE. Tá? Então, foi questão de 8 segundos eu fiz a emissão de um CTE. Eu consegui fazer a emissão rápida porque eu tenho uma tabela de frete cadastrada para aquele cliente, já tenho uma operação fiscal e tenho todos os parâmetros de imposto feito corretamente. Então, não preciso ter nenhum trabalho de ficar indo lá, cadastrando CFOP, nada disso, porque eu já tenho isso pronto. Emitir o primeiro documento, ele já abre a tela para que eu faça a segunda emissão. E assim por diante. Então, ó, aqui eu já vou continuar com uma segunda emissão, fazendo um BIP de uma próxima chave, né? Porque a ideia é justamente essa, é agilizar a emissão de vocês. Então, se a empresa não trabalha com aquele leitorzinho do código de barras, não tem problema. O usuário ou ele digita a chave ou ele faz a digitação normalmente do documento.
Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, tem alguns campos que você pode trabalhar para ele aparecer para você expandido ou recolhido, como aqui no remetente. Então, no remetente, eu estou visualizando o código e o CNPJ. No destinatário, eu já visualizo todas as outras informações, tá? Então, aqui é para a gente ganhar mais agilidade entre um documento e outro. Nesse campo aqui, está aparecendo para mim, para eu escolher a empresa filial garagem de destino, porque o meu local de entrega atende a mais de uma filial. Se ele atendesse uma única filial, eu não teria por que abrir aquela tela, tá? Ele já iria entender automaticamente. Aqui, quando eu mostro os campos agrupados, eu já mostro esse resumo, tá, pessoal? Então, já tem aqui, ó, qual que é a operação fiscal que puxou para esse documento? É a operação 71, CFAP 5353. Qual foi a minha tabela de frete encontrada? Ó, foi a tabela 0 do cliente 1 desse dia. Seu total de frete foi R$100. Caso eu queira aplicar aqueles descontos ou aquele acréscimo que a gente trabalha na emissão do CTI hoje normal, esses campos também vão estar habilitados aqui conforme o parâmetro. Caso tenha tabela taxa genérica vinculada a esse frete, ele também vai trazer aqui para a gente. Tá? Então, aqui caso eu queira fazer o frete combinado, eu marco a opção do frete combinado, e aqui ele só traz um resumo para mim da nota. Então, o que eu estou transportando? Um volume, 7 quilos, o valor da mercadoria 1.053. O legal dessa tela é que quando você dá aquele validar, ele não envia para a Cefaz no primeiro momento, tá, pessoal? Quando você clica no validar, ele vai consistir todas as informações do CTE, calcular o frete, verificar se tem CFLP, se tem tabela, se está tudo ok. Estando tudo ok, ele apresenta nessa tela. Caso tenha alguma crítica, ele vai apresentar aqui para a gente. Então, por exemplo, se eu não coloquei um peso na minha nota, ele vai trazer a mensagem aqui para mim. Peso não pode ser zerado. Quando você der 2 cliques em cima dessa mensagem, ele vai levar você automaticamente lá para o campo peso. Ok? Então, vamos continuar aqui só para eu chegar no finalzinho desse vídeo. Então, fiz a emissão ali, defini o valor, vou dar um ok, e ele vai imprimir o meu DAT, imprimir minha etiqueta, conforme a parametrização que eu defini dentro dos meus parâmetros para emissão de CTE. Nada impede que eu faça a impressão por essa tela, mudando o que foi definido no parâmetro, tá? Aqui, como eu disse para vocês, eu não enviei para a Cefaz, por conta do meu ambiente, tá? Então, eu vou mostrar aqui agora a outra forma de emissão para vocês, que seria agora sem o CAPTCHA. Sem o CAPTCHA, pessoal, é quando a gente utiliza aquela situação do DFE. Eu vou até voltar aqui, porque o vídeo, como é bem rápida a leitura. Sem o CAPTCHA, que ele não, quando eu bipar a chave de acesso, ele não vai mostrar aquela imagem para mim. Isso acontece quando eu utilizo aquele DFE ou aquele processo não sim consulta, que é quando eu já tenho esse XML dentro dos nossos arquivos, tá? Já tenho dentro de uma tabela do banco, então não preciso mais colocar aquele usuário e senha. Se eu faço isso, a minha forma de emissão ela vai ser mais rápida ainda, porque eu não preciso esperar uma validação da Cefaz, né? Se o site da Cefaz estiver fora e eu não conseguir pegar a nota fiscal, não preciso esperar nada disso. Ele é bem mais rápido ainda do que quando eu faço a emissão com o CAPTCHA, tá? Então, eu tenho como fazer com o CAPTCHA, que eu vou lá na Cefaz e valido os itens da nota, ou eu já verifico diretamente na nossa tabela o que eu tenho gravado. O outro formato... Opa, eu fechei a tela. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu abrir aqui a outra tela que eu fechei. Outro formato que eu vou mostrar para vocês agora é da emissão normal, né, onde você digita todos os dados. Também é um processo rápido, porque se você já parametrizou os seus campos-chave, você não precisa digitar todas as informações, né? Então, vamos aqui para a digitação. Em seguida, eu vou abrir a tela para vocês verem melhor como funciona. Então, digitação, eu coloquei lá os dados classificação de transporte. Posso pesquisar direto os dados do meu remetente, do meu destinatário. Então, o processo ele fica um pouco mais rápido, porque eu não tenho a necessidade de ficar validando todos os campos. Tá? Aqui embaixo, ó, a gente tem recebedor, despachante, tomador, todos esses ficam agrupados. Caso você precise preencher esses campos, você dá 2 cliques que ele vai expandir a tela. Aqui, ó, eu deixei todos os campos à mostra, tá? Eu não tirei nenhum, mas eu não obriguei que o usuário navegue por eles. Tá? Então, tenho só alguns campos. Essa tela aqui também,
eu tenho um botãozinho aqui em cima que eu consigo maximizar a tela. Então, reduz um pouco a barra de rolagem, tá? Então, fica a critério de cada usuário. Tem um usuário que vai preferir trabalhar com a tela menor e outros com a tela expandida. Com a tela expandida, você diminui um pouco a utilização do mouse. Mesmo processo, traz aqui a minha operação fiscal, o número da minha tabela e os dados do meu frete. Fiz a emissão do CTE, gravei o documento. Tá? Então, eu posso trabalhar com a digitação normal ou posso trabalhar com a leitura da chave de acesso, tá? Isso fica a critério de cada um. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da tela, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui, eu vou fazer por sistema. Então, só para vocês entenderem, tá? Cada campo, ó, a gente pode definir. Campos que são chaves, eu não tenho como desabilitar esse campo para que o usuário não preencha, porque ele é obrigatório. Tá? O máximo que eu posso fazer é não colocar um usuário para navegar naquele campo. Então, tipo de serviço, eu não quero navegar dentro do meu documento. A rota eu não utilizo no meu processo. O motorista eu também não utilizo no meu processo. Então, posso vir aqui e desabilitar todos esses campos aqui. Então, o ideal é, quando for parametrizar, ó, quando eu coloco veículo não visível, automaticamente minha carreta também fica como não visível. Eu posso vir aqui já direto, definir as informações aqui. Eu não quero navegar na natureza de espécie. Vou colocar aqui valor padrão. Definir aqui as minhas informações. O item da nota que eu tinha falado para vocês, ó, eu já sumi com todos os itens daqui. Tá? Se eu quiser voltar com as informações aqui, eu vou voltar todos os meus campos e eu vou dizendo o que eu não quero. Eu não quero trabalhar com peso aferido, com metragem cúbica. Eu não quero trabalhar com nada disso. Então, eu vou tirando todos esses campos da minha tela, tá? Porque isso não é importante para a minha operação, então eu tiro. E aí, eu vou definindo como eu quero a posição e a sequência. Então, primeiro eu quero que trabalhe com volume, depois eu quero que trabalhe com peso e depois eu quero que trabalhe com valor de mercadoria. E aí, eu defino o meu posicionamento por aqui. Desabilitei. Aqui eu posso alterar a sequência. Então, a sequência que eu não vou alterar são dos campos que são chaves, tá? Até aqui o campo de emissão. Depois eu vou falar, eu quero volume, eu quero peso, eu quero o valor da mercadoria. Se eu quiser mudar isso, eu mudo. Então, primeiro eu quero o valor da mercadoria, depois volume, depois peso. Marco isso daqui. No diversos, também a mesma situação. Eu não quero trabalhar com esses campos, eu não tenho a necessidade, então eu retiro. Isso daqui já evita do usuário alterar alguma informação que você tenha, né? Ou então de passar com Enter em mais de um campo, porque aí leva mais tempo para aquilo. Vou dar um gravar aqui. Toda vez que eu faço uma alteração de parâmetro, eu preciso sair da tela e abrir ela de novo, tá, pessoal? Então, vamos ver se eu vou conseguir bipar a nossa chave aqui. Como eu já usei ela para emissão, pode ser que ela não me deixe bipar. Esse aqui deu certo. Vou aguardar a validação da Cefaz. Finalizei a consulta. Ele vai trazer todos os itens na tela. Então, ó, dei 2 cliques, eu fechei o meu grupo de informações ou abri meu grupo de informações, tá? Eu não preciso trabalhar com isso aqui expandido. Caso eu queira incluir a informação, eu venho aqui e coloco o meu tomador, coloco o meu destinatário. Local de coleta, ó, local de entrega. Aqui são os campos que eu já tirei. Eu já tirei motorista, eu já tirei veículo daqui. Então, eu nem passo mais por esses campos. Esses campos eles não vão estar mais habilitados para mim. Defini o meu local de destino. Todos os campos que eu já defini que são padrão, ele já vai trazer aqui para mim. Tá? Nada impede que eu faça alteração desses valores. Então, se eu quiser trazer os campos dados da nota já expandidos, eu posso trazer. Vou tentar vir aqui e incluir uma outra nota. Ó.
Aqui, como eu já pus chave de acesso, ele vai exigir que seja uma outra chave de acesso. Mas só para vocês verem, ó, não aparece mais todos os campos aqui. Tá? Só vai aparecer um campo específico. Se eu vier aqui excluir esses dados aqui e incluir uma nova chave, então vou colocar aqui uma nova chave. Então, ó, valor da mercadoria, porque eu defini que eu tinha que navegar por ela primeiro, antes do volume e antes do peso. Tá? Se eu quiser continuar aqui, informar alguma coisa no campo de observação, eu dou 2 cliques aqui nele. Se eu quiser navegar por aquela aba de diversos, também só vai estar apresentando os campos que eu defini. Tá? Então, feito isso, a única coisa que eu preciso fazer é clicar no validar. Como eu tinha mencionado para vocês antes, o validar, ele não vai fazer o envio para a Cefaz a princípio, tá? Ele só vai verificar se eu fiz a validação correta. Então, aqui tá ok, ele trouxe meu documento, eu vou voltar aqui, ó, vou dar uma alterada na nota e vou deixar o meu peso 0. Quando eu der um validar, ele vai fazer a leitura em todo o documento, tá? Vai verificar se está ok. E caso ele tenha alguma crítica, ele vai trazer o alarme aqui para mim, tá? Do que não foi feito dentro do meu documento. Posso fazer a cobrança do frete combinado normalmente, posso cobrar o valor que eu quiser no documento, posso fazer qualquer tipo de manutenção e quando eu der um ok, esse documento vai ser enviado para a Cefaz. Tá? Então, essas são as formas de emissão da nossa tela. Pessoal, a tela de emissão é essa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Ela é uma tela nova, então é bem diferente da tela de manutenção de serviço e serviço de frete. Nós já temos alguns clientes que têm usado essa tela. Eu acredito que o ganho na emissão de CT usando essa tela ela é um pouco maior, sim, do que da serviço de frete e manutenção, porque lá a gente é obrigado a passar e navegar em campos que vocês não utilizam. Então, o ideal é gastar bastante tempo nessa parametrização aqui, definir o que realmente é importante na operação de vocês, porque é essa parametrização aqui que vai fazer a diferença na emissão de vocês, tá? No dia a dia. Não adianta nada a gente começar a emissão de CT por essa tela sem realizar esses parâmetros aqui, porque aí vocês realmente não vão sentir diferença nenhuma, tá? Então, o ideal é gastar um tempo aqui nessa tela para que vocês consigam ter um ganho maior aí na emissão de CT. Tá bom? Então é isso. Eu vou finalizar o áudio, mas caso vocês tenham alguma dúvida, podem me mandando pelo bate-papo, tá? Porque aí eu vou esclarecendo as dúvidas de vocês. Dependendo do que for a dúvida, eu vou ter que direcionar para o pessoal do atendimento, mas pode mandar dúvida para mim, que eu vou respondendo aqui na medida do possível. Só vou pedir para vocês terem paciência, porque tem 50 pessoas na sala, então pode ser que tenha um número grande de dúvidas, mas eu vou respondendo para vocês, tá? Nenhuma dúvida vai ficar sem resposta. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Em seguida, vocês vão receber tanto o vídeo do webinar, quanto o material em PDF. Tá bom, pessoal? Obrigada, tenham um bom dia. Dia.